Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur e hoje vamos fazer um exercício sobre limite de funções. Então, com base no gráfico, responda as perguntas. A gente tem aqui 4 perguntinhas, A, B, C, D e E. E está aqui o gráfico, né, de uma função. Veja só que é um gráfico só positivo, né? Só tem valores para x maior que zero. E ela tem alguns buracos, né? Alguns saltos aqui. Bom, letra A. Ele pergunta se existe o limite da função quando x tende a 2. Se existe, qual é o valor. E depois, a função está definida em x igual a 2? São perguntas distintas, claro, né? Depois, ele repete as mesmas perguntas para x tendendo a 3. Com o especial de que ele pergunta se ela está definida e pergunta qual é o valor. Se esse valor é o mesmo do limite. Beleza? Ou seja, é verdade que o limite de f de x... limite de f de x quando x tende a 3 é igual a f de 3? Questão 4 é a mesma coisa, só que para x tendendo a 4. E o último é uma continha com alguns limites, né? Então tá, então vamos começar. O limite da função f de x quando x tende a 2 existe? Bom, para o limite existir, a gente sabe que a função tem que estar tendendo, tem que estar se aproximando de um só valor. Veja só, se eu vou caminhando aqui em direção ao 2 no eixo x, veja que eu vou caminhando junto com o gráfico da função, aqui, em direção a um cara aqui, em direção ao 3, tá vendo? Quando você anda com valores menores do que 2. A mesma coisa ocorre quando eu ando com valores maiores do que 2, ou seja, se eu ando com valores maiores do que 2 aqui, corresponde a estar me aproximando do 3 ainda. Bom, então tá aí, o limite da função quando x tende a 2 é 3. Por quê? Porque é onde a função queria chegar, onde a função estava chegando, entende? Veja, a função está querendo ir para o 2 aqui, está querendo ir para o 2, beleza? Entretanto, tem um buraco aqui. Ou seja, a função não está definida em 2, beleza? Que é a segunda pergunta, né? A função não está definida em 2, ok? O limite existe, é 3, entretanto, a função não está definida em 2, tá vendo? É um buraco aqui, Ou seja, você foi lá na função e não deixou ela ter o valor que ela queria ter. Bom, segunda pergunta. O limite da função quando x vai para 3 existe? Pela mesma brincadeira que a gente fez no 2, olha só, a função, quando você estava chegando perto do 3 aqui, ela queria estar aqui em cima, tá vendo? Ela queria dar quanto? Ela queria dar 4. Opa, então o limite existe e é 4. Viu só? Ela está querendo dar 4. Bom, beleza, ela existe, ela é 4. Esse é o valor do limite quando x tende a 3. Entretanto, qual é o valor da função no 3? Bom, o valor é onde a bolinha está fechada. A bolinha está fechada no 1. Deu 1. E os dois caras não coincidem, tá bom? O limite é 4 e o valor da função é 1. É uma função, a gente vai dizer que ela é uma função descontínua. Ela não é contínua no 3. Bom, C. A gente quer fazer a coisa para o 4. Bom, pela mesma brincadeira, olha, a gente é só olhar para o 4 aqui, né? Quando a função está indo, quando você está andando com um x para o 4, tanto pela esquerda quanto pela direita, para onde que a função está indo? Onde que a função quer dar? O que a função quer? Qual o valor que a função quer assumir? Bom, é esse cara aqui, que é 2. Opa, então existe o limite e é 2. Fantástico. E mais ainda, a bolinha está fechada aqui, Portanto, o valor da função em 4 é 2 também. E aí pronto. O limite da função quando x tende a 2, perdão, quando x tende a 4 é 2 e o valor da função em 4 é 2 também, tá vendo? Então, o primeiro exemplo, né, quando a gente fez o A aqui, repare que a gente olhou tanto indo pela esquerda quanto pela direita. Isso é importante para existir o limite, tá? Em todos os outros casos acontece a mesma coisa também. Bom, agora vamos para esse último caso, que é uma continha com limites, né? O primeiro é o limite da função quando x tende a 1. Bom, vamos lá. Quando x tende a 1, para onde que a função quer ir? Olha só, a função quer ir no 1, tá vendo? No 1. Agora, quando x tende a 0, só que, a função não está definida em números negativos, então tem que ser x tendendo a 0 pela direita, pelos valores positivos. Por isso que a gente coloca esse piercingzinho de mais aqui, tá vendo? Esse símbolozinho de mais aqui, esse símbolo de mais. A gente está se aproximando por aqui, Quando a gente está se aproximando por aqui, para qual valor que a função quer chegar? No 0. Fechou? Então esse cara é 0. E por último, é a função avaliada em 3. A função avaliada em 3 é 1. Beleza? E aí, esses 3 limites, né, na verdade os 2 primeiros limites e um valor no final somando, dá o quê? Bom, o primeiro dá 1, o segundo aqui dá 0 e o último dá 1. Portanto, o resultado é 2. E está aí o resultado dessa nossa pequena continha com limite, certo? É isso então, muito obrigado pela atenção e bons estudos!